Atualmente, existem cerca de 27 modelos de aparelhos que a professora Vilma, né, e o professor Dalton criaram, que são os aparelhos Simons Network. Eu vou citar alguns aparelhos mais comuns que a gente. Na realidade, eu vou citar 3 aparelhos, mas existem vários aparelhos de SN que são muito utilizados: o SN1, o SN2, o SN3, o SN4, o SN7, o SN11 com as aletas e muito mais, tá? Eu hoje aqui nessa aula eu vou falar basicamente de 3, do SN2, do SN3 e do SN1, que é o que a gente lança mão constantemente. Observe esse aparelho SN2. Observe como ele não tem o quê? Acrílico na parte inferior. Nessa imagem aí à direita, você vê que somente os arcos, né, entrelaçados aí na frente, que é esse nozinho que tem aí na frente, é que está tocando aí na mesa, está tocando aí no guardanapo, e você vê que não existe acrílico. Então, a gente pode considerar que só existe acrílico no palato ou palato, e a gente vê que existe o quê? Uma flexibilidade muito grande. Esse é um aparelho extremamente o quê? Flexível. Este aparelho é um aparelho extremamente bioelástico, apesar de possuir acrílico no palato, inclusive contorno expansor. Portanto, o SN2, de todos os SNs, ele é o mais bioelástico de todos os aparelhos. Porém, apesar dele ser extremamente flexível e mole, ele é capaz de girar a mandíbula, fazer a pró-rotação, girar a mandíbula em MPT, no sentido sagital, com rotação predominante e com translação aparente. Ele consegue fazer, na hora de construir esse aparelho, monta-se os modelos no articulador de tal maneira que se faça o quê? A pró-rotação, roda, e ele é capaz de fazer girar. E o sagital com rotação predominante, sem translação aparente, através do domínio que possui sobre o manejo linguomandibular. Esse aparelho, ele vai manter a mandíbula no lugar, não é por uma ação impositora, por uma ação direta. Ele vai manter esse aparelho com a mandíbula rotacionada devido ao estímulo que ele faz na postura da língua. E quando você altera a postura da língua para a frente, para trás, por exemplo, porque ele pode provocar vários estímulos de várias posições, ele consegue manter esta mandíbula na posição que a gente deseja, que é a posição da pró-rotação. Ele é muito bem indicado para casos de mordida aberta, porque a partir do momento que você coloca um SN2, aqueles arcos entrelaçados que estão ali na frente, dependendo da posição daqueles nós, se está assim, se está assim, se está para baixo ou para cima, vai promover um estímulo diferente, porque já se sabe que na ponta da língua existem o quê? Reflexos de dendritos. O que são dendritos? Dendritos é do neurônio, lembra? Extremamente sensível. Por isso, inclusive, que a gente consegue sentir vários estímulos muito delicados e finos com a ponta da língua, tá? Então, ele é indicado também para mordida cruzada, para mesoclusão, para tendência progênita, topo a topo e biprotrusão. Essas indicações estão contidas no livro da professora Vilma, que é esse livro que está aí à direita, que são 2 volumes. Ele possibilita o movimento látero-protrusivo. Por que ele possibilita? Lembra que eu mostrei para vocês o quanto ele é o quê? Flexível, o quanto a mandíbula consegue ficar flexível, né? Dessa maneira a mandíbula consegue fazer os movimentos o quê? De lateralidade, tá? Proporciona espaço oral funcional adequado, porque ele tem muito pouco acrílico, a língua vai conseguir se posicionar exatamente no meio ali
daqueles dois fios. Deixa eu ver se tem aqui, ó. No meio dos dois fios, observe, ó, na imagem à direita, o quanto que a língua ela vai se posicionar exatamente ali entre os dois fios, tá? Então, esses arcos entrelaçados do aparelho vai manter a língua no local desejado, vai orientar a postura fronto-sagital da língua na mordida cruzada, voltando para o lugar. Vai controlar a língua nas mesioclusões e nas tendências progênicas. Inclusive, é possível é possível você colocar arco de Eschler, que é aquele arco apropriado para quem é classe 3, nos aparelhos, no aparelho SN2, tá? Controlar a posição do ocioide na oclusopatia topo-a-topo. Por quê? Porque se você controla a língua, você vai controlar o ocioide. O ocioide é um osso que é móvel no nosso pescoço, que dele partem, saem, originam e chegam muitos músculos, dentre eles vários músculos relacionados à língua, como, por exemplo, o gênio ióideo. Então, quando você reposiciona a língua corretamente, você vai conseguir também posicionar corretamente a mandíbula. Isso não sou eu que estou falando, são as indicações e são os estudos da professora Vilma Simões, que é a criadora do aparelho SN2.